Bom dia, galera, beleza? Agora vai aqui, ó. Tira o som. Ai, meu Deus. E aí, gente, bom dia. Estão me ouvindo bem aí? Professor, bom dia. Tem que botar o Bom nome? dia. Faz o seguinte, no último tempo, cara, vocês colocam o nome de uma vez, entendeu? Para não ficar aquele negócio colocando cada tempo. Quando for no último tempo, todos colocam os nomes para fazer a chamada, tá? Para ficar registrado, beleza? Professor, Oi. você vai usar livro hoje? Não, hoje eu não vou usar livro, não. Eu vou trabalhar barroco com vocês, literatura, e trabalhar português. Eu tô Tá, deixando obrigada. exercício, eu tô deixando exercício lá para vocês fazerem lá e eu vou deixar exercícios do livro. Agora o conteúdo é o mesmo que está sendo cobrado para que eu coloquei lá no planejamento. Só que eu não espelho o livro, não, eu uso o meu conteúdo, mas os exercícios, tudo, né? Eu vou deixar para vocês sim exercícios do livro lá depois, tá? Tá bom, professor, obrigada. Por nada. Esperar o pessoal entrar, né? Tem só 19, é a turma, maior turma é essa, né? Só tem 19 antes de eu começar. Vamos lá, gente, vou começar a aula então, depois vai entrando o pessoal aí. E ao final, no último tempo, vocês vão colocando os nomes de vocês, tá? Então, decidi começar a falar com vocês de literatura, vou falar sobre barroco, tranquilo? Ou seiscentismo, assim conhecido também, tranquilo? Eu costumo começar com barroco, mas podem ter certeza que depois eu volto com vocês ao quinhentismo e vou falar também de classicismo, né? Que pega a parte de Luís de Camões, certo? Não fiquem tranquilos quanto a isso. Até porque quinhentismo já tinha literatura antes disso, né? Mas a chegada dos portugueses ao Brasil culminou, é o primeiro texto elaborado aqui em terras nacionais, em terras nossas. A carta de Pero Vaz de Caminha culminou com o primeiro texto, né, literário aqui na nossa terra, tranquilo? E aí depois, com mais calma, eu vou falar do quinhentismo, né, 1500, descoberta do Brasil, certo? Chegada dos portugueses aqui. E aí logo depois, hoje eu falo com vocês sobre o barroco, né? 1600, seiscentismo, né? Século 17, certo? Então, espero que eu vou falar muito com vocês hoje, vou falar muito mais, vocês só vão me ouvir. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone, né? Claro que sabendo, né? Abrir o microfone aí, para falar comigo, tá? E tirando dúvida, beleza? Vou começar que a gente já perdeu já um tempão. Vamos lá, então. Então, barroco é em Portugal. Vocês vão ver o barroco em Portugal, o barroco no Brasil. Tranquilo? Mas até chegar ao romantismo no Brasil, que é tida como a primeira escola totalmente nacional, né, com características nossas, já que nós rompemos com Portugal, né, independência, né, ocorre a dependência do Brasil tornou-se independente de Portugal, então até chegar ao romantismo, nós tínhamos muitas cópias, né, principalmente da literatura europeia, principalmente literatura portuguesa. Então, barroco em Portugal, o marco inicial do barroco em Portugal
foi a unificação da Península Ibérica sob o domínio, né, espanhol em 1580, certo? E o marco final do Barroco, de forma geral, foi a fundação da Arcádia Lusitana em 1756. Foi ali que vai abrir espaço, vai abrir caminho, né, para o arcadismo, tranquilo? Então, o Barroco, o arcadismo, o romantismo, assim, né, realismo, naturalismo, são as escolas literárias, uma vindo atrás da outra, certo? Uma sempre abrindo caminho para a chegada da outra. Então, o marco final do Barroco é realmente a fundação da Arcádia Lusitana, né? Arcádia portuguesa, né? Lusitano luso, né? Português, certo? Então, eles fundam essa academia lá, tranquilo, né? Para a chegada do arcadismo, certo? Então, o marco inicial do Barroco em Portugal foi a unificação da Península Ibérica, sob o domínio espanhol. Tem influência também, né? O Barroco aqui no Brasil tem influência também da Espanha e outros países. Marco final, a fundação da Arcádia Lusitana em 1756, século XVIII, tá? Então, coloquei Barroco em Portugal, fatos históricos, né? Termina do ciclo das grandes navegações, termina realmente aquele ciclo das grandes navegações, né? Onde as grandes navegações tinham esse interesse de achar novas terras, principalmente para propagar a religião católica. O intuito principal das grandes navegações, além de achar novas terras, né? Achar coisas valiosas também, principalmente era propagar a religião católica. Até porque surge, né, nesse período aí a Reforma Protestante, liderada por Martim Lutero, né, e Calvino na França, certo? Então a Reforma Protestante vai surgir, ela é liderada por Martim Lutero na Alemanha e Calvino na França. E essa Reforma Protestante ela vai contra a Igreja Católica, tranquilo? Alegando, né, muitas vezes que deixamos de colocar Deus como centro de tudo, né, e o homem passa a ser centro de tudo. Então, aquele conflito vai existir, principalmente no Barroco, né, o teocentrismo e o antropocentrismo, né, sempre Deus como centro de tudo ou o homem como centro de tudo. Será que eu vou valorizar mesmo a igreja? Será que eu tenho que pagar mesmo, né, a igreja? Eu vou investir em mim, vou investir no homem, para o meu crescimento. Então, tem esse conflito constante. Surge esse conflito, principalmente com a Reforma Protestante, liderada por Martim Lutero. Tranquilo? A Igreja Católica não ficando atrás, perdendo muito, né, perdendo muitos seguidores, né, vou falar assim, seguidores, né, para atualizar, perdendo muito, né, muitas pessoas, muitos adeptos, a Igreja Católica perdendo muitos adeptos, né, ela cria o movimento católico da contra-reforma. Já que é reforma protestante, eu vou criar uma contra-reforma, né, algo para ir contra aquela reforma protestante liderada por Martim Lutero e Calvino na França, certo? Por isso que já acontecia isso lá, né, em 1500, por isso as grandes navegações elas tinham a grande intenção também de propagar e divulgar, né, a Igreja Católica e assim conseguir mais adeptos no mundo todo, certo? Por isso as grandes navegações tinham principalmente este intuito. Tranquilo, meus amores? A Igreja Católica vai criar esse movimento, né, da contra-reforma, contra a reforma protestante liderada por Calvino, né, e Martim Lutero, tá? Então surge também o Barroco, né, em Portugal, surge esse mito do sebastianismo. Que mito é esse, professor? Fale melhor, explique melhor. É a crença que, segundo a qual Dom Sebastião não teria realmente morrido em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, certo? Ele estaria apenas escondido e voltaria para transformar Portugal no Quinto Império. Então esse é o mito do sebastianismo, né, que aparece também, que culmina também, né, com o Barroco lá em Portugal. Tranquilo? Vou falar devagarzinho. Se vocês tiverem uma dúvida, vocês falem comigo. Não se acanhem, tá? Então, Portugal, Barroco em Portugal. Eu vou falar do Barroco em Portugal e depois voltar para o Barroco, né? Principalmente aqui em terras nacionais. Então, o que significa a palavra Barroco? A palavra é provavelmente derivada de Barróquia, né? Que é o nome de uma região da Índia, produtora de uma pérola de superfície irregular e áspera, com manchas escuras. Segundo os clássicos, o Barroco era um estilo irregular, defeituoso, né, de mau gosto, certo? Então, por isso que Barroco vem de Barróquia. Se nós olharmos mais para frente, né, a parte da literatura, mesmo na parte da poesia barroca, pelo contrário, né, os autores barrocos se preocupavam com certeza em fazer uma literatura totalmente rebuscada, totalmente, né, primorosa em relação à escrita, ao vocabulário rico, ao vocabulário, né, bem erudito, certo? São principais características do Barroco. Preste atenção quanto a isso aqui, porque isso aqui também vai partir, né, para o Barroco no Brasil. Muitas características nós levamos sempre, né, para a escola literária do nosso país. Tranquilo?
Então, principais características do barroco, né, é o dualismo. Depois vocês vão entender, vou explicar direitinho, coisa por coisa. O que é o dualismo? Que característica é essa que você está explicando, né? Fugacidade, pessimismo, né, feísmo e tensão religiosa. Então, essas são as principais características que surgem no barroco, né? E acompanham o barroco em Portugal também. Então, o dualismo, fugacidade, o pessimismo, o feísmo e a tensão religiosa, certo? Então, o dualismo é o contraste entre as grandes forças reguladoras da existência humana, né? Então, sempre esse conflito, vai sempre existir esse dualismo, né? A fé e a razão, certo? Eu vou focar na fé, né? O Deus como sendo de tudo, né? Ou a razão, certo? O corpo e a alma, Deus e diabo, vida e morte. Então, o cara também tá atrás dessa preocupação da vida e da morte. Surge aí também, já no barroco, né? Aquela expressão latina que muitos tatuam no corpo, carpe diem, que a vida passa muito rápida, né? Passar muito rápido, desculpa, e nós temos que aproveitá-la a todo momento. Então, carpe diem é aproveitar, né, aquele momento, aproveitar a vida, aproveitar, né, o tempo. Então, carpe diem surge também já no barroco, mas, né, vem com mais força aí no arcadismo, certo? Se vocês tiverem interesse em ver aquele filme, né, Sociedade dos Poetas Mortos, que vai relatar, né, vai pegar essa parte do arcadismo lá na Europa, uma escola tradicional, certo? O filme passa numa escola tradicional, e ali é muito citado o carpe diem, né, através do professor daquela escola, né, e dos alunos, né, dos poetas que criam uma academia lá escondido, né, para lerem poesias, aquela coisa toda. Sociedade dos Poetas Mortos, né, excelente filme que vocês podem ver, né, se viram, melhor ainda. Então, dualismo realmente é esse contraste entre as grandes forças reguladoras da existência humana. Então, fé, razão, corpo, alma, Deus e diabo, né, a vida e a morte, certo? Então, pessimismo, né? O poeta barroco, ele é pessimista de natureza. Lembrando que, né, a parte barroca não se prolonga para a prosa, né? Fica somente na poesia. O romantismo nós já temos a poesia, a prosa e o teatro. Muitos poetas, né, são também teatrólogos, tranquilo? Então, o barroco não, ele fica ali, ele para ali, né, na poesia. Então, consciência de transitoriedade da vida. Então, o pessimismo, né, traz essa consciência da transitoriedade da vida, né? Conduz frequentemente a ideia da morte. Então, a vida ela passa muito rápido, ela é muito transitória, né? Então, traz com ele, né? Traz com o pessimismo essa ideia da morte, tida como a expressão máxima da fugacidade da vida. A incerteza da vida e o medo da morte fazem da arte barroca uma arte pessimista, marcada por um, né, desencantamento com o próprio homem, com o próprio mundo. Então, assim, vai trazer, né, com certeza esse desencantamento com o próprio homem, com o próprio mundo, aquela coisa toda. Então, o pessimismo está presente, né, também na arte barroca, né, no barroco de forma geral. Tranquilo? Como a vida é muito transitória, por isso daí surge aquela expressão carpe diem, é muito transitória, a morte pode chegar a qualquer momento, então nós temos que curtir a vida, curtir aquele momento, né, dar valor às coisas, né, mais comuns, mais simples, tá? Então, o feísmo, né? O feísmo é atração por cenas trágicas. O barroco traz algumas atrações por cenas trágicas, né? Então, o feísmo por aspectos cruéis, dolorosos e grotescos. As imagens frequentemente são deformadas pelo exagero de detalhes. Tem esse exagero de detalhes, por isso que elas são deformadas. Por isso que a arte, principalmente a arte barroca, recebe esse nome não é à toa, né? Vem de barróquia, porque é aquela coisa imperfeita, aquela coisa ali, tá? Há, nesse momento, uma ruptura com a harmonia, com o equilíbrio e a sobriedade clássica. O barroco rompe com a sobriedade clássica, com esse equilíbrio ali. Por isso que não é à toa que é o barroco. Vem de barroca, aquela pedra exagerada, aquela coisa toda. Beleza? O barroco é a arte do contraste, do exagero. Então, por isso que vocês vão ver, principalmente em algumas poesias, alguns textos poéticos, né? Vocês vão ver aparecendo aí a antítese, né? 2 figuras de linguagem, 3 figuras de linguagem, na verdade, que aparecem muito. A antítese e o paradoxo, já que a antítese, né, traz palavras com sentidos opostos, sentidos contrários, sentidos antagônicos, e a ideia paradoxal também. A ideia paradoxal, na verdade, é a mesma coisa, né? Só que a ideia paradoxal, qual é a diferença, professor, do paradoxo com a antítese, né? O paradoxo, na verdade, é aquele contraste que chega a ser absurdo. De tão contrastante, chega a ser absurdo. Então, a antítese e o paradoxo, né, eles vão aparecer, essas figuras de linguagem, perdão, elas vão aparecer, né, sempre, né, na poesia, nos textos barrocos, certo? E como é um estilo, né, uma escola que vai trazer o exagero também, vocês vão ver colocada sempre evidência também a hipérbole, né, que é outra figura de linguagem que vai trazer sempre o exagero. A hipérbole sempre vai trazer o exagero para o meu texto. Tranquilo?
trazendo aqui a hipérbole para o nosso contexto aqui, é sempre aquela coisa, é sempre quando nós exageramos, né? Morro de amores por ela, né? Ninguém morre de amor por ninguém, então é o modo de nós exagerarmos. Chorei rios de lágrimas, certo? Então, são essas figuras de linguagem que vão aparecer, já que a arte barroca ela é a arte dos contrastes, então antítese e paradoxo vão aparecer. Já que ela é a arte do exagero, a hipérbole também vai ser frequente, né, nos textos, tá? Barrocos, tranquilo, meus amores? Tensão religiosa, que eu falei com vocês, ó, vai existir, né, vai haver esse conflito sempre, antropocentrismo, antropo, né, o homem como centro de tudo, né, e teocentrismo, Deus, não é isso? Então vai haver esse conflito, já porque surge a reforma protestante, né, que é contra a Igreja Católica, é contra alguns preceitos, né, da Igreja Católica. O homem, né, vai mais pela razão, não pela fé, ele vai investir nele, no seu crescimento intelectual, e vai deixar de dar dinheiro, de doar dinheiro para a igreja. Ele preocupa-se muito mais com ele, com o seu crescimento, do que com a igreja. Então surge esse conflito. Esse conflito vai aparecer principalmente nos textos de alguns autores, de alguns poetas, frequentemente. O cara ele vai ficar sempre nesse conflito. Ele tem que aproveitar a vida, curtir o momento, né? Carpe diem, certo? Mas ele tem medo também da ação de Deus, tem medo de ser um pecador, né, e não ser perdoado por Deus. Então, antropocentrismo e teocentrismo, essa briga, esse dualismo vai ser constante aí na arte barroca, essa tensão religiosa. Então, intensifica-se no barroco, né, aspectos que já vinham sendo percebidos no humanismo e no classicismo, né? Já vinham sendo percebidos lá, esse conflito, né, da contra-reforma protestante, da contra-reforma já vem, a igreja já vem perdendo, né, vamos dizer assim, seguidores, adeptos, e por isso as grandes navegações, o principal intuito dela, reforçando aqui para vocês, era realmente propagar a religião católica, beleza? Então, o principal dualismo, né, que acontece no barroco, né, em 1600, o seiscentismo, né, quinhentismo, 1500, barroco, seiscentismo, 1600, século 17, tranquilo? O principal dualismo que aparece para a gente aí é o antropocentrismo e teocentrismo. Esse conflito vai aparecer constantemente, beleza? Então, barroco em Portugal. É importante demais. Quando vocês forem pegar uma questão de vestibular, uma questão de concurso, principalmente vestibular, né? É importante que vocês percebam que o barroco ela vai trazer sempre essas duas faces, o cultismo e o conceptismo. Muitas vezes, em questões de vestibular, o cara pode perguntar a vocês, né, isso, ó, onde está o cultismo e o conceptismo, essas duas faces que o barroco traz com eles. O cultismo, cara, né, vem de culto, certo? Culto, jogo de palavras, imagem visando ao rebuscamento da forma do texto, né? Tornar o texto mais culto, então cultismo, certo? A ornamentação e a erudição vocabular. Então, só lembrar, cultismo, culto, jogo de palavras, imagens visando ao rebuscamento da forma do texto. O texto barroco ele é muito mais rebuscado. Vocês vão ver depois comigo lá, o romantismo, né? O romantismo, né? Tranquilo, é muito mais solto, principalmente no nosso país, já que nós rompemos com Portugal, né? O romantismo no Brasil acontece realmente no século XIX já, onde aparece, onde o marco que acontece justamente com o romantismo é a independência política do Brasil. O Brasil se torna-se independente de Portugal politicamente falando, e também, né, criamos uma literatura totalmente nacional, sem depender de nada de Portugal. Tranquilo? Então, fazemos uma literatura mais solta, né, menos rebuscada, até para que o povo, né, entenda, né, esse texto produzido pelos poetas românticos daquela época. Tá? Mas o barroco, sim, ele vai focar no cultismo. Essas duas faces aparecem sempre no barroco. O cultismo, que é o jogo de palavras, imagem visando ao rebuscamento da forma do texto, né? E a ornamentação e a erudição vocabular. Então, vocabulários eruditos, vocabulários muito cultos, né? Por isso o cultismo, né? Presente sempre no barroco. Então, o cara falou de cultismo, cara, ou conceptismo, já sabe que é uma arte barroca, é um texto barroco, você está diante de um texto barroco. Então é só lembrar daquelas características que vão sempre aparecer, né? Pessimismo, certo? Feísmo, tranquilo, atenção religiosa, antropocentrismo, teocentrismo, beleza? O conceptismo, né, corresponde ao jogo de ideias. Corresponde ao jogo de ideias e de conceitos. Pautado no raciocínio lógico, né, visando ao convencimento e argumentação. Na verdade, vocês vão ver, né, que o padre Antônio Vieira, certo? Representante também, um dos nossos representantes do barroco, ele tem como principal texto, principal texto os sermões, né? Os sermões de padre Antônio Vieira, certo? Os sermões dele são pautados na argumentação. Qualquer sermão que nós vemos hoje, seja de um pastor, de um religioso,
né, de um líder religioso, ele vai ter que, né, focar no convencimento. Então, o conceptismo corresponde ao jogo de ideias e conceitos pautado no raciocínio lógico, visando ao convencimento, né, a argumentação. Então, eu vou usar argumentos para convencer aquele outro ali. Então, nos sermões, era importante demais, né, o conceptismo. Tranquilo? É o que nós usamos hoje dentro de uma redação dissertativa argumentativa. Quando eu vou fazer a redação do Enem, outro vestibular lá na frente, ou um concurso militar, né, eu vou ter que usar argumentos para convencer, né, o meu leitor, o meu corretor, da minha tese. Eu tenho uma tese, eu tenho uma opinião formada em cima daquele tema que me é dado, cheguei à redação, né, eu vou ter um tema lá para fazer a redação, certo? Partindo daquele tema, eu vou criar a minha tese. Eu tenho a opinião formada em relação àquele tema que me é dado. Tranquilo? Então, partindo daquele... Tendo a minha tese já formada, a opinião formada, eu vou usar argumentos para convencer o outro, né, da minha opinião. Tranquilo? É por isso que o conceptismo aparece nos sermões, né? Porque os sermões têm alto índice de convencimento, perfeito? Então, eu vou usar a argumentação, né, para tentar convencer o outro. Tranquilo, meus amores? Então, cultismo e conceptismo. Essas duas faces sempre vão aparecer no barroco. O cultismo é só lembrar de culto. Então, né, os poetas apareciam esse jogo de palavras, as imagens, visando sempre ao rebuscamento da forma textual, certo? E visando também a erudição vocabular, vocabulários mais eruditos, tranquilo? E já o conceptismo é focado mais no raciocínio lógico, né? Visando ao convencimento, à argumentação. Show? Então, quais são os principais representantes do barroco no Brasil? Coloquei os 3 autores aí. O principal para a gente vai ser o nosso grande Gregório de Matos e Guerra, né? Conhecido como Boca do Inferno. Vocês vão entender daqui a pouco por que ele era conhecido assim. Então, são 3 representantes do barroco no Brasil, meus amores. Bento Teixeira, o padre Antônio Vieira, que eu falei, né, que começava com seus sermões da 60ª, teve vários sermões famosos aqui, né, certo? E Gregório de Matos e Guerra. Então, são os 3 principais representantes do barroco no nosso país, no Brasil. Show? Então, padre Antônio Vieira, né, só um pouquinho, né, tipo um currículo dele aqui, certo? Para vocês. Ele nasceu em Lisboa, em 608, e morreu na Bahia, 18 de julho de 97. Viveu bem, né? Para aquela época ele viveu muito bem. Nasceu em 608 e morreu em 697, com 89 anos, se eu não me engano. Então, ele foi escritor e orador da Companhia de Jesus. Ele foi escritor e orador da Companhia de Jesus. É figura de influência política no século, né, 17. Ele foi grande figura política, influência política, né, no século 17. Ele foi missionário em terras brasileiras. Tinha a missão, né, de propagar a religião católica, de buscar novas coisas, de tentar, né, mudar as pessoas através da religião, certo? Ele defendeu os direitos humanos dos indígenas, né? Ele foi contra a escravização do índio também, defendeu os judeus contra a Inquisição, defendeu a abolição da escravatura do negro, ele foi a favor, né, de abolir, né, a escravatura do negro, tranquilo? Então, foi figura importante demais para o nosso país, para o cenário nacional, até porque ele trouxe, né, ele buscava sempre, né, o bem ao próximo, certo? Então, o cara ele defendeu os direitos humanos do indígena, ele foi contra a escravidão do mesmo, né? Ele defendeu a abolição da escravatura. Então, assim, foi um cara que sempre buscou o bem, né? Foi um grande influenciador em terras nacionais. Ele é de origem humilde, né? Primogênito de 4 filhos. Sua mãe era filha de uma mulata, né? Ou africana, por isso, né? Por isso que ele defendia tanto, né, a abolição da escravatura. Sua mãe era filha de mulata ou africana. Seu pai serviu na Marinha Portuguesa e foi escrivão, né, da Inquisição. Ele mudou-se para Salvador em 1618. Fez os estudos no Colégio dos Jesuítas em Salvador. Ingressou na Companhia de Jesus como noviço em maio de 623, certo? Então, só um currículozinho dele aí. Coisa bem, nem muito importante não, mas eu quis descrever um pouquinho o autor para vocês, tá? 1624, primeira invasão holandesa ao nordeste do Brasil. Ele refugia-se, né, no interior da capitania, inicia essa vocação missionária, faz votos de castidade, pobreza e obediência, né, abandona, né, o noviciado, deixa de ser noviço, certo? Estuda teologia, lógica, metafísica e matemática, obtém mestrado em artes, é um intelectual, né? Além de ser um cara que propagava sempre o bem, buscava o bem, era um intelectual, certo? Torna-se professor de retórica em Olinda, né? É tão importante nos seus sermões ter uma boa retórica, né? Uma boa oratória, tentar convencer retórica e você convencer o próximo. É importante que tenhamos muito, né, boa retórica. O advogado, por exemplo, como se vocês quiserem se formarem advogados, né, tornarem-se advogados futuramente, a retórica é importante demais no texto de vocês, certo? Ordena-se sacerdote em 1634, show.
E aí, ó, segunda invasão holandesa no nordeste do Brasil, ele defendeu que Portugal entregasse a região aos holandeses, disputa entre dominicanos, membros, jesuítas, certo? Aquela coisa rapidinha dele. Show? Ele regressa para Lisboa, ele volta para Lisboa, né? Inicia uma carreira de diplomata lá, conquista a amizade de confiança do rei João IV, certo? Enviado à Holanda para negociar a devolução das terras do Nordeste para o Brasil. Ele foi representante enviado para a Holanda para negociar a devolução das nossas terras aqui do Nordeste do Brasil. Viaja para o Brasil para defender a liberdade dos indígenas. Ele viajou para cá para defender, na verdade, a liberdade, né, dos indígenas, né, e naufrágio em Açores. Tranquilo? Em Roma, né, nessa época, ele encontra-se com o Papa, lutou contra a Inquisição, né, foi suspensa a atividade da Inquisição, lutou contra a suspensão, a favor da suspensão das atividades da Inquisição, né, nesse período aí. Show? Então, últimos anos dele, retornou ao Brasil, volta ao Brasil em 1681 e morre em 1697 com 89 anos, meus amores. Tranquilo? Principais obras, sermões, né? Como eu falei com vocês, o conceptismo, né, era aflorado no Barroco, então aparece muito nos sermões, certo? Então tem a parte, né, uma parte lá em latim, né, clavis popetarum, né, inacabado. Então, entre os inúmeros sermões, destacam-se o sermão da quinta dominga da Quaresma, né, o sermão da 60ª, o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra a de Holanda, aquele conflito que existiu. Ele faz um sermão, né, pelo bom sucesso das armas de Portugal contra a de Holanda, o sermão do bom ladrão, o sermão de Santo Antônio aos Peixes. Então, tem vários sermões, né, dele que ficaram conhecidos por nós, tá? Sermões, desculpa, tá? E aqui eu só tenho um exemplo para vocês. Já que falo contra os estilos modernos, quero alegar por mim o estilo mais antigo pregador que houve no mundo. Então ele está pregando, ele está fazendo um sermão. Não vou ler ele para vocês direitinho, porque vai ficar muito tempo aqui, tem muitos trechos latinos, certo? Para você ver que é um sermão dele, né? E quais são estes sermões e as palavras do céu? As palavras são as estrelas, os sermões são a composição, a ordem, a harmonia, o curso delas. Então aqui são os sermões, alguns dos sermões conhecidos por ele, certo? Bento Teixeira. Pernambuco ou Lisboa, certo? Autor de um marco inicial. O Bento Teixeira, ele foi o prepulsor, né? Ele foi o cara que escreveu o marco inicial do Barroco no Brasil, certo? Veio de Portugal com a família para a Bahia, ao se declarar judeu, fugiu para Pernambuco, assassinou a esposa, alegando adultério, e a principal obra dele foi o Prosopopeia. Então, o Bento Teixeira foi importante porque ele foi o autor do marco que iniciou, né, o Barroco no Brasil, certo? Então, Prosopopeia foi um poema épico criado por ele, certo? Que deu início ao Barroco em nosso Brasil, nosso país, beleza? 1601, século 17. Show? Então, Prosopopeia, né? Poema épico com 94 estrofes em 8ª rima. Tranquilo, amores? Então, os versos são decassílabos. Ele é influenciado pelo poema dos Lusíadas de Camões. Então, ele é influenciado pelo classicismo, né? Luís de Camões. Ele elabora o poema épico Prosopopeia em cima, né? Pautado no poema dos Lusíadas de Camões, certo? Canta os efeitos de Jorge de Albuquerque, então governador da capitania de Pernambuco. Ele vai contar muitas vezes, né, dentro do poema Prosopopeia, desse poema épico, né, os feitos do governador Jorge de Albuquerque, né, da capitania de Pernambuco, tranquilo? Então ele vai narrar, né, um poema épico, aquele que vai narrar, um poema que narra os feitos históricos, lembrando para vocês, um poema épico é aquele que narra feitos históricos, tranquilo? Show? Sempre. Falei em poema épico, né? Os Lusíadas também é um poema épico, que vai narrar feitos históricos de Portugal. Prosopopeia narra feitos históricos aqui em nossa terra. Ele vai narrar, né, vai contar alguns feitos de Jorge de Albuquerque, então governador da capitania de Pernambuco. Tranquilo, meus amores? Então, professor, qual foi o marco? Esse acento aqui, Prosopopeia caiu, né? Com a nova ortografia. Deixamos de acentuar os ditongos abertos e e oi em palavras paroxítonas. Então, professor, qual foi o marco inicial? O marco que iniciou o Barroco em nosso país? Então, o marco inicial do Barroco em nosso país foi, né, a elaboração, a criação do poema épico, né, Prosopopeia, por Bento Teixeira. Tranquilo? Então, não vamos se esquecer disso, não, tá? Então, aqui eu coloquei, né, um trecho do Prosopopeia. Então, olhai o grande gozo e doce glória, que tereis quando, postos, né, em descanso, né, contar desta larga e triste história, junto do pátrio lar, seguro e manso, que vai da batalha a ter vitória, né, o que do mar inchada a um remanso, isso então haverá de vosso estado aos mares que tiverdes já passado. Então ele vai narrar aqui um feito histórico, né, a batalha, né, que nós enfrentamos para, na verdade, criar um estado bom, né, certo? Isso então
haverá de vosso estado aos males que tiveste já passado, os males que já passaram em nosso estado. Ele vai narrar muitos feitos aí, né, do governador, certo? Jorge de Albuquerque. Tranquilo? Então, Gregório de Matos e Guerra, que é o cara que é importante para nós, conhecido por nós como nosso Boca do Inferno. Por que ele recebeu esse apelido? Porque ele tinha, né, sempre a intenção em seus poemas de satirizar, né, de zombar, né, de zombar realmente do outro, através dos seus poemas, das suas poesias. Né? Não é à toa que ele foi expulso, né, de Salvador. Tranquilo? Então, Gregório de Matos e Guerra, né, nasceu em Salvador em 1636, tranquilo? E morreu lá em Recife em novembro de 95. Perfeito, meus amores? Ele é filho de uma família abastada, nasceu na Bahia, mas foi para Portugal onde se diplomou em Direito. Era muito comum que os garotos, né, é muito comum que eles fossem à Bahia para estudar Direito lá. A primeira faculdade de Direito, né, no Brasil foi no Romantismo, né? O Romantismo trouxe com ele a primeira escola, né? A primeira faculdade de Direito aqui no Brasil deu-se, né, no século XIX, lá com o Romantismo, tranquilo? Era muito comum que os garotos, né, fossem para Portugal, para se diplomarem em Direito, certo? De volta ao Brasil, né, firma-se como o primeiro poeta brasileiro. Ele firmou-se como o primeiro poeta brasileiro. Ele é o principal representante da poesia barroca em nosso Brasil, em nosso país, perfeito? Então, Gregório de Matos e Guerra, conhecido como Boca do Inferno, vou entender daqui a pouquinho por que ele é conhecido assim, né? Ele se firmou como o primeiro poeta brasileiro, certo? Suas sátiras são marcadas pela linguagem maliciosa, direta e muitas vezes ferina. Então ele tinha intenção realmente de ferir o próximo, né? De fazer com a linguagem maliciosa, ele tinha a intenção de satirizar realmente, de ir contra o outro, né? De fazer uma crítica ao outro, uma crítica principalmente ao governo da Bahia, né? Aos governantes da Bahia, certo? Tranquilo? Ele criticava muito, né? De modo bem incisivo aí, né? Principalmente o governo baiano, certo? Por isso que ele recebeu o apelido de Boca do Inferno, não foi à toa, tá? Vamos lá. Existem muitas dúvidas quanto à autenticidade de sua obra. Não publicou nada em vida. Então, assim, obras dele, né, foram ser publicadas agora, aqui em século XX, agora. Né, muitos seus fãs, né, pegaram muitas coisas, muitos fãs da Bahia começaram como é que se diz? Guardar as coisas, juntar as coisas para começarmos a termos textos, né, do nosso grande Gregório de Matos e Guerra. Então, há muitas dúvidas em cima da autenticidade dos seus textos. Não publicou nada em vida. Por não ter publicado nada em vida, por isso surgem diversas dúvidas quanto à autenticidade dos seus textos. Não deixou nenhuma obra, nenhum texto autografado, né, ou produzido de próprio punho. Então, sua obra permanece praticamente inédita até o início do século XX. Século XX que as pessoas começam, né, a colocar em pauta aí alguns textos do nosso grande Gregório de Matos e Guerra. Tranquilo, meus amores? Então, por isso que muitas pessoas desconfiam realmente se o texto é dele, se é um texto copiado, né, de Portugal, se é um texto que ele trazia de Portugal. Mas, assim, se você perceber, pelas características que apontam dele naquela época, você percebe que realmente são textos dele, mas ele não deixou nada de próprio punho. São textos que foram recriados, né, por alguns fãs que o acompanhavam, que eram coisas que saíam, né, naquela época lá. Tranquilo? E ele traz com ele para nós, né, as principais características, né, do barroco. Ele traz também para o barroco aqui no Brasil, que é o dualismo, a insatisfação, a fugacidade e a ousadia o acompanham. Né? Isso tudo aí acompanha Gregório de Matos. Então, dualismo, insatisfação, fugacidade e a ousadia. O dualismo é aquilo que nós falamos, certo? Ele vai oscilar sempre, né, em suas poesias, Gregório de Matos e Guerra, ele vai sempre estar oscilando entre o sagrado e o profano. Ele, ora, demonstrava aversão pelo sagrado, ele era contra o que era sagrado, contra a fé, contra a religião, certo? E, ora, também ele escrevendo textos pornográficos, textos sensuais, ora, seus poemas apresentavam uma profunda devoção a Deus. Então, assim, ele sempre trazia esse dualismo, né, entre o sagrado e o profano. Ora, ele demonstrava aversão, né, pelo sagrado, pelo religioso, certo? Aversão à fé, e, ora, né, ele escrevendo textos pornográficos e sensuais, e, ora, né, seus poemas apresentavam para nós uma profunda devoção a Deus e aos santos. Na verdade, ele carrega com ele esse dualismo, né, presente na obra dele. Ele vai curtir a vida mundana, ele vai curtir o que o mundo tem a oferecer, mas sempre com medo, né? Sempre com medo do peso da mão divina. Ele acha que ele tem que curtir a vida, né? Porque
essa transitoriedade acompanha o barroco aqui no nosso país. A vida é transitória, é passageira, então carpe diem, temos que aproveitar o momento, aquela situação, aquele tempo ali, né? Aproveitar a vida mundana, o que a vida nos oferece, mas sempre com medo, né, do peso da mão de Deus. Eu vou ser penalizado, né? Eu sou um pecador, tranquilo? Então, assim, os teus textos vão trazer para a gente principalmente isso, né? Aquela coisa de aproveitar o momento, mas sempre com receio do peso da mão divina, tranquilo? Show? E a insatisfação. Então, vários textos mostram sua insatisfação com a vida na colônia e sua incapacidade de se adaptar ao ambiente baiano, frequentemente criticado por ele. Então, em vários textos, né, Gregório de Matos e Guerra mostra sua insatisfação com a vida na colônia e a sua incapacidade de se adaptar ao ambiente baiano. Ele não consegue se adaptar, por isso ele vai produzir vários textos contra, né, zombando ou satirizando, né, alguns representantes políticos, né, da Bahia naquela época lá, certo? No século XVII. Tranquilo, meus amores? Vocês vão ver frequentemente. Vou colocar alguns textos para vocês lerem aqui que vão trazer realmente, né, sátiras, né? Ele vai zombar realmente do outro, né, dos governantes, dos representantes políticos, dos líderes políticos daquela época. Não é à toa que ele é expulso, né, de Salvador. Tranquilo? Fugacidade, né? O que é fugacidade? Deixou clara a consciência sobre a transitoriedade da vida. Aquilo que eu falei com vocês, só estou retomando. Então, a transitoriedade, né, ela vai levar à fugacidade. Então, deixou clara a sua consciência sobre a transitoriedade da vida, né? A vida é passageira, ela é efêmera, né? Ela passa muito rápido, então tem que curti-la a todo momento. Show? Seus textos mostram frequentemente as vaidades humanas como insignificantes ou passageiras. Não, botem o nome, por favor, meus amores, só no último tempo, tá? Fica melhor pra gente. Olha só, faltam 3 minutos alguma coisa, eu vou encerrar com vocês aqui, já volto daqui a pouquinho no próximo tempo, tá bom? Então paramos aqui, né? Fugacidade, deixou claro a sua consciência sobre a transitoriedade da vida. Seus textos mostram frequentemente as vaidades humanas como insignificantes e passageiras. Por que eu vou me preocupar com as vaidades humanas se a vida é passageira? Aquilo ali é insignificante para mim, certo? Então, os seus textos vão trazer essas características. Por que isso é importante, professor? Quando eu pegar um texto do grande Gregório de Matos e Guerra, se o cara perguntar num vestibular aí fora, ou numa prova, é importante que eu consiga achar aquelas características, né, naquele texto, tranquilo? Então, essa transitoriedade vai ser muito exposta por ele, essa crítica que ele faz por estar insatisfeito com o governo baiano, certo? Tranquilo? Ele vai mostrar em seus textos, né, que a vaidade humana, essa preocupação com dinheiro, né, é insignificante, passageira, já que a vida é muito efêmera. Show de bola? Então, faz o seguinte, eu vou parar com vocês aqui, já volto dando continuidade. E vamos ver hoje também português, tá? Literatura, já que nós temos 3 tempos, literatura e português também, beleza? Volto com você daqui a pouco. Coloquem só o nome no último tempo, por favor.